Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Go On Podcast. Meu nome é Washington Fonseca e hoje falaremos sobre saúde mental. Estou aqui com o Vitor Tancredi. Vitor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, gratidão por estar aqui com a gente. Uma gratidão é um tema que eu também. tenho muitas dúvidas, né? Como é que você chegou nesse postulado de ser um médico, de atuar com a saúde mental das pessoas? Não deve ser uma tarefa fácil, né? Sim. Bem desafiador, né? É. Então, legal. Você é da onde? Eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Espírito Santo. Isso. Como é que foi a tua infância? Olha, foi bem divertida. Ah, isso é bom, isso é bom. Bastante natureza, Bacana. família grande, bastante amigos e bastante confusão também, né? Ah, faz parte, né? Faz parte, né? Uhum. Mas aproveitei bastante Tá. e saí de lá com 19 anos para fazer faculdade. Você já sabia desde criança o que queria ou não? Como é que foi essa descoberta da psicologia, da psiquiatria? Eu, na verdade, eu sempre gostei de natureza, de vida, de ciência, Que legal. dessa coisa da vida poder se regenerar, poder se perpetuar, ela poder se sustentar de uma forma. Isso para mim sempre foi fantástico. Sim. Eu sempre fui aquela criança que gostava de natureza, não gostava de pensar num ambiente tipo São Paulo, cheio de prédio. Olha. E falava assim, não tem vida. Aquilo não tem vida. Interessante. Porque aquilo não se sustenta, é um monte de pedra, é um monte de coisa. Então, para mim, precisava ter vida, precisava ter alguma coisa assim. Né? Então, eu sempre gostei muito de olhar, de observar a natureza. Eu lembro quando eu era criança, eu acordava, sei lá, mais cedo que todo mundo em casa e ficava lendo. Que legal. Até a primeira pessoa acordar e eu não conseguia ler mais. Então você lia muito. Lia muito. Boa. Isso com 6 anos, com 7 anos. Assistia muito documentário sobre natureza. Assistia. Nessa época nem tanto que não tinha tão disponível. Isso veio mais depois. Tá. Mas na 4ª série, sei lá, eu lia muito, novinho assim. E eu lembro uma vez a professora falando assim, você não vai brincar com seus amigos no recreio? Eu falei assim, não, por quê? Porque eu tô lendo. E eu ia na biblioteca que legal. e pegava o livro do reino animal, reino vegetal, e tinha todos os nomes de animal, o que eles se alimentavam, o que eles faziam. Eu sempre gostei muito disso. Então, assim, para mim não tinha como trabalhar com alguma coisa que não fosse diretamente com a vida. E com o tempo, e com os meus amigos também, em especial uma amiga minha que ela foi decisiva na minha escolha pela medicina, a gente conversava muito sobre assim, como que você vai fazer, né, para fazer suas coisas, para se sustentar. Essa questão financeira aparece. Boa. Né? É uma dúvida. Aparece, entendeu? Então, assim, eu pensava em fazer biologia, ou isso ou aquilo. Até eu falei, nossa, eu vou ser um eco chato, né? Com certeza você é um eco chato. Se eu fizer engenharia ambiental, alguma coisa, eu vou ser insuportável. Nem eu vou me aguentar. E as coisas foram caminhando de uma forma que eu, criança mesmo, eu gostava muito de ver os livros de medicina da minha tia, que é dermatologista. Adorava, né? E ela era dermatologista, tinha aquele monte de pereba. Eu terminava de ver, eu lavava a mão, achava que eu tinha pego a doença, que eu tinha acabado de ver no livro. E eu sempre me interessei pela saúde, pelo bem-estar, pelo estado emocional das pessoas desde criança. Olha. Engraçado que depois de adulto você vê, nossa, eu sabia tanta coisa quando eu era criança e às vezes a gente pensa até que emburreceu, né? Com o tempo. E às vezes emburrece mesmo. Às vezes sim. Mas eu lembro assim, né, um fato de uma vez eu estava voltando de uma balada, né? Tinha 17 anos. Lá em Vitória a gente começa cedo, pelo menos na minha época. E eu tinha voltado mais cedo e estava passando na frente de uma franquia alimentar que é muito famosa, né? Enfim, não falo o nome. E tinha tido um acidente de carro, tinha acabado de ter um acidente de carro. E eu estava de táxi. Aí eu falei pro taxista, para o carro. Isso era de madrugada. Aí o cara, como assim? Eu falei, não, pode parar. Aí eu paguei o cara, ele foi embora, né? E tinha uma menina que tinha batido de cara no volante, estava com o rosto todo sangrando. Meu Deus do céu. Né? Assim, ele esperou um pouco lá, lógico, eu conversei com a menina, vi que ela estava bem, né? Tranquei o carro dela, pedi outro táxi, levei ela até uma emergência. Aí peguei o telefone dela e liguei para a mãe dela. E eu tinha 16, 17 anos, né? E tinha acabado de sair da balada, mas na hora, né? Você deu clique, né? Na hora.
Aí, quando eu liguei pra mãe dela, eu tive o grande cuidado de não chegar assim, oi, tudo bem? Eu tô aqui no hospital com a sua filha, porque até você terminar de falar isso, a pessoa já pensa que morreu tudo, né? Aí eu falei assim, oi, tudo bem? A sua filha tá bem, eu tô aqui com ela, meu nome é Vitor, não sei o quê, tô te ligando pra avisar que ela está bem, aqui no hospital, ela teve um acidente de carro, mas tá aqui e tudo, expliquei, a mãe dela foi pegar ela e tudo, ó. Enfim, eu lembro que eu cheguei em casa com a calça toda suja de sangue, papai, o que é isso? Que ele, né, ficava esperando a gente chegar. Sim. Aí no dia seguinte, no domingo, juntava a família toda, aquelas conversas todas de família, papai contando as histórias. Chega, Vitor, ensanguentado, no meio da noite, não sei o quê. E depois, várias vezes, eu encontrei essa menina na balada. Sei. E ela sempre com muita gratidão, sabe? Sim. E eu me sentia muito feliz de ter. Eu me sentia muito grato também. Que eu acho que a palavra... A gente fala gratidão, mas eu acho que o grato é o que já está. E já é grato. Ah, interessante. Né? Quando a gente fala gratidão, a gente está falando de gratidão. Mas quando eu falo que eu sou grato, é porque eu já sou grato. Legal. E geralmente quando, por exemplo, eu falo alguma coisa para você, o quanto eu sou grato, e essa gratidão é verdadeira, você sente a mesma coisa que eu. E aquilo é o grato. Olha, que legal. Né? Eu penso dessa forma. Não, né? Muito bom. Mas foi uma coisa que veio se revelando com o tempo, né? Interessante. E que, né, na faculdade fui mega hipocondríaco. Toda doença que eu aprendi eu tinha, todas. A gente até brincava, tinha uns amigos, qual doença que você tem essa semana? Ah, eu tenho doença tal. Era sempre assim. E aí essa sua amiga, ela te ajudou na escolha? Como é que foi? Como é que você decidiu falar, olha, eu vou para esse caminho? Uma amiga minha, a gente se conhece desde o Jardim 2, se conheceu no Jardim 2, 4 anos de idade. Eu estudei até a 4ª série na escola com ela e com vários outros amigos, mudei, voltei para essa escola, estudei até perto do vestibular, depois a gente mudou de novo para outra escola só para fazer o preparativo para o vestibular. Tá. E a gente sempre estudava junto, desde do ensino médio, estudava física, matemática, biologia, estudava tudo junto. E ela falava assim, se você for escolher alguma área da ciência, da saúde, você vai ser médico. Olha. Ela falou, você vai ser médico. Aí eu, não, mas eu gosto disso, disso aqui. Ela falou, com medicina você vai conseguir fazer tudo isso. Aí eu pensei, eu vou, de uma certa forma, poder ter, né, uma escolha que vai me dar uma segurança para fazer isso ou aquilo, né? A gente realmente não adianta eu ser hipócrita e não falar isso, né? Se eu tenho a possibilidade de fazer medicina, que seria assim, o que está no top de todos, economicamente, de todas as coisas que você vai fazer ali, eu vou fazer aquilo e pronto, né? E não porque, exatamente por causa disso, mas pela complexidade de tudo que eu queria aprender, eu entendi que aquilo ali era onde me levaria mais perto. Cara, você tinha uma fome de aprender, né? De conhecimento. De conhecimento, né? Então eu precisava de uma coisa que me abrisse muitas esferas de conhecimento e que eu tivesse possibilidade, não só dentro da minha profissão, mas fora dela também, de ter acesso às coisas de conhecimento que eu quero. Que eu faço até hoje, né? E como é que foi quando você entrou na faculdade? Teve um choque com a realidade da faculdade? Você esperava uma coisa, era outra? Ou o que você esperava era? Teve um choque, sim. Eu não queria fazer faculdade particular, né? E queria fazer na minha cidade. Tá. Aí na primeira vez, eu não passei na minha cidade, né? Passei numa faculdade fora, não contei pro meu pai, no Rio de Janeiro. Aí um dia, ele me deu um esporro no almoço. Ele falou assim, olha só, ligaram da faculdade falando que hoje era o último dia de inscrição e você nem me falou que você passou. Né? Aí eu falei com ele, pai, eu não vou deixar você pagar uma faculdade e uma moradia fora daqui. Não tem a menor condição. Né? Aí ele brigou, não sei o que, e falou, você nunca mais vai fazer uma prova, nunca mais vai aplicar uma prova para a qual você não vai. Porque se você passar, você vai. E foi o que aconteceu no ano seguinte. E eu fui eu fiz faculdade em Campos, né? Já tinha feito provas lá outras vezes, né? Então, assim, não era realmente o lugar que, assim, nossa, quero vir para cá. Não, não era, né? A cidade, não tinha nada a ver com o que eu estava acostumado, com Vitória, praia, né? E acabei indo para lá. Acabei indo para lá, sim, né? Meu pai me pegou, botou dentro do carro, levou para lá, mobiliou o apartamento inteiro.
Livre, espontânea pressão, né? Mobiliou o apartamento inteiro Olha. em um dia, 2 dias. No final do dia, tava comendo churrasquinho. Eu, meu pai, o porteiro do prédio e outro cara que ele tinha pego para ajudante, faz tudo, para já arrumar tudo, deixou tudo arrumado, isso em um final de semana. No domingo ele falou assim, ó, se você quiser voltar, você rescinde o contrato de 1 ano que eu fiz com a proprietária, vende todos os móveis e volta. Te pôs lá, mas deu opção. E assim, foi bem complicado para mim aceitar isso, porque ao mesmo tempo muito adulto, mas também muito criança. Lógico, cadê, né? Tudo aquilo que eu estava acostumado, né? E foi muito desafiador. E durante muito tempo eu ficava me lamentando, lamuriando. Ai, podia ter passado não sei aonde. E depois, né, avançando bastante no tempo, a gente aprende aquela coisa, né? De você estar aqui exatamente porque todos os eventos da sua vida foram exatamente como foram. E por isso eu sou grato. Eu sou grato por isso, por isso. E se eu sou grato por hoje, automaticamente eu sou grato por tudo que aconteceu na minha vida. Você sabe que é uma coisa em comum que a gente estava conversando com o pessoal antes da gravação, que é justamente essa conexão. Nós somos frutos de uma gama de acontecimentos que foi nos amadurecendo e trazendo até... por mais que tenhamos situações bem desafiadoras... É a nossa história. Quem gosta de assistir um filme chato... Cadê a emoção do filme? Né? Ai, minha vida foi tão perfeita. Quem quer assistir esse filme, gente? Não vai vender. Nem a gente quer assistir. E me diz uma coisa, e com relação à grade curricular, sim, os estudos, como é que era? Como é que você lidou com isso? Teve alguma decepção? Não teve? Foi bom? Não. Você não curtiu? Aquilo entrou entrou em flow? Era um flow. No Legal. primeiro ano, na verdade, eu realmente estudei bastante. E o primeiro ano, as matérias básicas, tirando fisiologia, que foi o cão, né? Foi o melhor de todos, a coisa que eu sou mais grato. Citologia, essas partes mais básicas, mais fundamentais, eu tinha estudado tanto que praticamente já tava, aula né? ali, eu olhava e tipo, tá. Só confirmou. Né? Obrigado, professores lá do terceiro ano, que ensinaram muito bem, eu aprendi bastante. E em especial teve a fisiologia. Que fisiologia é como que acontece as coisas, é o bate-bola das coisas, é a realidade, né? É a ciência E quando eu digo ciência, não é a ciência religiosa de achar que dá conta de tudo, né? É o conhecimento ali, né? O como aquilo ali como que as coisas funcionam, né? E o meu professor de fisiologia, primeira aula dele, ele chegou e falou assim, vocês podem estudar à vontade, mas todo mundo vai ficar de prova final. E todo mundo, como assim? Não sei o quê. Ele falou assim, pode estudar. Vai todo mundo tirar 5 na prova. Eu não vou dar mais de 5 para vocês. Pode estudar. E estuda, viu? A gente foi, passou o ano assim, com ódio mortal dele. Porque no final de semana tinha as festas da faculdade, aquelas chopadas. E no sábado, 8 horas da manhã, tinha seminário dele. E assim, era super complexo e era uma coisa de fazer alguém quase infartar, pensar que o professor ia chamar lá na frente, porque o seminário era em inglês. Imagina você de ressaca com uma turma que você não conhecia, quase ninguém assim, e apresentar um negócio em inglês da matéria mais difícil da faculdade. Entendeu? Então era um terror, A gente... Eu acho que a pessoa, assim, ela entrava em estado de choque quando era chamada, entendeu? Basicamente era isso. Graças a Deus eu não me lembro, eu acho que eu nunca fui chamado numa dessas. Eu me salvei. Mas, resumindo, a fisiologia que normalmente nas faculdades de medicina são ensinadas em 1 ano, pra gente foi 2 anos e meio, 3 anos. Então deu uma base aí. Ele foi. E farmacologia também 1 ano. A gente teve 2 anos e meio de farmacologia. Resultado, quem foi nosso professor homenageado? Ele. Quem vai em todos os casamentos de todo mundo da faculdade? Ele. Para quem que eu ligava quando eu comecei a dar meus plantões, o negócio apertava para ele. Olha aí, tá vendo? Né? Então, tudo muito especial. Muito especial. Muito não foi bom. Fácil, muito não bom. Foi fácil, né? Mas foi tudo muito especial. Muito enriquecedor. Que bom, que legal. E aí, como é que foi a tua residência? Você fez aonde? A residência foi uma coisa parecida também, com essa coisa de
Eu queria passar nas grandes instituições e tudo. E fui para o SUS. E não queria ir, mas fui. Um colega meu que tinha passado também me falou, você vai entrar. Olha que doideira. Olha. Você vai entrar. É como se eu não conseguisse enxergar uma coisa em mim que todo mundo enxergasse. Né? Você vai entrar. E eu entrei. E foi um grande desafio também. E foi no Hospital do Campo Limpo, que tem aqui em dos São Paulo. maiores pronto-socorros da América Latina. Se não for o maior, não sei, tá? Posso estar falando uma besteira aqui. Mas lá tem uma emergência psiquiátrica que não é uma coisa que se tem em qualquer lugar. Né? E é um movimento absurdo. Não tem espaço, não tem espaço físico, não tem recurso suficiente para atender uma demanda tão gigantesca, ainda mais em São Paulo. Né? Eu tive a oportunidade de dar plantões na Zona Leste, tudo, e era a madrugada inteira. Era a madrugada inteira. O pessoal ficava rindo da gente, porque às vezes era um lugar que sempre, o ortopedista sempre era aquele chamado a noite inteira, né? Aí a gente era psiquiatra. E tipo, eu falava assim, pô, o ortopedista roncou a noite inteira e eu não dormi nada. Não descansei nada. Esse negócio de dormir é engraçado, mas assim, é um ser humano que está lá e ele precisa de combustível. A gente não fica plugado numa tomada para fazer tudo toda hora, né? Por isso que o serviço de saúde precisa ser bem utilizado, né? Mas... Obrigado. É engraçado que foi também uma coisa de surpresa para mim, um desafio que eu não queria daquele jeito, mas foi. Eu fui sempre aprendendo. Por mais teimoso e por mais que eu achasse que eu pudesse controlar alguma coisa, por outro lado, a minha vontade e o meu amor por aprender, eu acho que sempre prevaleceu. Então, em todos os pontos assim mais difíceis, eu sempre pude olhar para aquilo e falar, caramba, que tesouro de aprendizado que isso me deu. E nesse momento da residência, qual que era a grande incidência das pessoas que procuravam a emergência? Lá, eram os pacientes mais graves de psiquiatria que eu já tratei na vida. É mesmo? Os mais graves da vida mesmo. Era muito... tinha muito... Se você pegar a esquizofrenia, né, é uma doença que ela tem uma carga genética muito grande. Imagina que você tem um monte de genes e na psiquiatria não é azão, azinho, cabelo curto, cabelo crespo, olho azul, não é isso. A genética na psiquiatria, você tem vários genes, tá, que são uns muito bem identificados, outros nem tanto, né? E esses genes vão promover ou vão fazer com que você tenha uma chance maior de ter uma alteração que te deixe vulnerável a ter uma doença psiquiátrica. Qualquer alteração que ele vai fazer, qualquer cascata que ele vai promover ali. Se você tem muitos genes e genes que trabalham muito naquilo, você tem uma probabilidade muito grande. E a esquizofrenia é como se fosse aquela que mais concentrasse esses tipos de genes. Meu Deus do céu. Tanto que muitas vezes você tem um parente esquizofrênico lá em cima, é um chuveiro, não tem como se livrar. É mesmo? Tranquilo. Aqueles genes vão espalhar ali mesmo. Nossa, tá? Não sabia. Então, e não é que todo mundo vai ser esquizofrênico. Sim. É porque todo mundo tem mais genes de ter chances de terem quadros psiquiátricos, tá? Tomando cuidado com essa questão de conceito, que tem lá um livro para facilitar o nosso entendimento com o nome de cada doença, mas é tudo muito complexo. Cada um manifesta de uma forma, igual tudo na vida. Né? Não ia ser uma doença mental que a gente ia manifestar igual, né? Então, esqueci o que você perguntou. Não, eu perguntei qual que é a incidência das doenças mais graves que você atendeu. Então, lá, como era de internação, acabava que a gente pegava muita esquizofrenia, muita bipolaridade, paciente grave mesmo, mas às vezes tinha paciente com retardo, paciente com um quadro depressivo mais grave, até uns pacientes com dependência química. Para dependência química, é um pouco separado, a gente lá não... A gente evitava aceitar, né? Porque é um perfil separado. Mas era uma enfermaria que era um coração de mãe, né? Vivia sempre lotado, não tinha como. Conseguir uma vaga lá era... Meu Deus. E eu imagino que as pessoas deviam chegar num nível de fragilidade muito... Não, sim. Né? E na época, a indústria farmacêutica que visitava a gente guardava medicação.
porque muitas vezes o paciente saía de lá e ia pedir no alto custo, né? Que tem farmácia de alto custo, mas o processo demorava às vezes 40 dias e o paciente não tinha dinheiro. E é muito grave, porque um paciente super grave precisava de medicação super especializada e não tinha dinheiro. E a vida já era difícil, tinha um filho doente, era doente também, porque tem uma hereditariedade imensa, então não é só um na família que é doente, né? Então, quando a gente dava alta, era um coração apertado, porque assim, quanto tempo vai demorar para esse paciente bater aqui na porta de novo doente? Porque não era se, era quando, né? Porque tinha uma reincidência muito grande. E tem uma reincidência muito grande. Porque as pessoas tratam ali, inclusive, alimentação, sono, coisas básicas, né? Para dar um exemplo, tinha uma paciente que ela sempre estava lá. E ela brincava assim, aí doutor, suave na nave? Ela era uma figura, eu conhecia todo mundo. Aí o apelido dela era Cristina Suave na Nave. Aí ela, uma vez ela falou, e ela sempre brincalhona, e uma vez ela falou assim, sabe por que eu venho sempre pra cá? Porque é aqui o lugar onde eu sou melhor tratado na minha vida. Rapaz, olha. E durante a residência, logo depois que a gente terminou a residência, a gente ficou sabendo que ela faleceu. Mas ela, por assim dizer, não tinha um lugar no mundo. E lá a gente tratava justamente as pessoas que não tinham um lugar no mundo, né? Tinha uma paciente que, num surto psicótico, esfaqueou o recém-nascido dela. Meu Deus. E ficou 3 anos, ficou a residência inteira praticamente internada. Ela foi receber alta no final. Meu Deus. Entendeu? E um policial 24 horas por dia na porta da enfermaria. Né? Então, assim, são coisas que só você vendo para você acreditar mesmo. Porque alguém pode até te contar que existe, mas você sentir que aquilo ali, nossa, isso existe, só você vendo. Cara, e tem que ter um coração enorme, né? Pra poder não julgar, aceitar. Nossa, deve ser desafiador. É muito difícil, porque a condição humana é ser ambivalente, né? A gente fica com raiva, a gente fica estressado, a gente se identifica, a gente quer xingar, a gente quer esganar, a gente quer dar um abraço, mas a gente precisa ocupar a posição que a gente precisa ocupar ali. Acolher, né? E a gente, como humano, ambivalente, vendo uma pessoa que tem menos recursos para lidar com o sofrimento e a dificuldade de ter um corpo humano encarnado nessa terra. Nossa. Né? De todas os desafios que a gente tem de existir. Sim. Né? Sim. E aí você ficou lá muito tempo? Depois você foi para alguma outra área aqui em São Paulo, para um outro hospital? Como é que foi? Então, logo que eu saí de lá, eu fui convidado para ser coordenador de uma enfermaria de psiquiatria, mas no interior. Tá. E eu falei, cara, como assim, né? Tipo, será que eu dou conta? É a grande dúvida, né? Eu tô preparado, né? E eu entrei na psiquiatria, não foi de primeira. Eu fiquei trabalhando, né? Até, enfim... Trabalhei uns 4 anos com clínica médica, com emergência. E vou contar um pouquinho dessa parte, senão não vai fazer sentido nenhum. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui para Vitória, fiquei 1 ano e 2 meses lá, trabalhando no hospital. Em um hospital que era basicamente uma sala de emergência que dava umas 4 vezes ou 5 vezes essa coisa que a gente tá. No final tinha uma porta de correr e um estacionamento atrás. E às vezes a gente ouvia um pneu cantando e todo mundo já ficava preparado. Alguém abria o portão, né? 2 pegando no pé, 2 pegando no braço, pá, jogava, bandido, buf, baleado, e ia embora. Meu Deus do céu. Caiu uma pessoa ensanguentada no chão, né? E não tinha espaço entre uma maca e outra. Tinha equipe para 6, mas a gente tinha 24 pacientes internados, né? Nessa época, eu tinha feito uma capacitação para ser, no meu dia de plantão, coordenador de transplante de órgãos e tecidos, porque eu queria aprender, né? Então, acontecia de um cirurgião de lá, que nem era do meu plantão, não tinha nada a ver com isso. 11 horas da noite, Vitor, tem um fígado aqui, só tem eu na equipe, não tem ninguém para me ajudar. Se você não vier, eu tô sozinho. Mas eu tenho plantão amanhã, já traz sua mala. Então, assim, eu aprendi muito, e assim, isso me deu uma experiência que
impagável. E é um exercício de renúncia, né, cara? É muito... Cara. Mas ao mesmo tempo tinha aquela sede de aprender. No final, eu fui me desgastando que eu vi o tanto que eu enxugava gelo. Eu lembro de uma paciente renal que precisava de uma hemodiálise e eu tive que fazer e acontecer e enfim, né? Ligar para tudo quanto é lugar. Passei o plantão inteiro procurando uma hemodiálise para ela. Já tinha conseguido hemodiálise para ela, né? Saí do plantão no dia seguinte, quando eu voltei, já fui direto na maca dela. Falei, cadê fulana? Morreu. Falei, como assim morreu? Meu Deus do céu. Ela não fez a hemodiálise? Não fez, deu um problema na ambulância. Eu falei, deu um problema na ambulância? Aí, assim, essas coisas vão, assim, acabando com a gente, entendeu? Imagino. Aí eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que eu me sinto um covarde de sair daqui e deixar isso aqui, eu também vou me destroçar se eu ficar nesse lugar vendo essas coisas acontecerem. Eu tô enxugando gelo. Né? E isso foi depois de um ano e pouco, aprendi muito lá, né? Trago esse aprendizado até hoje e multiplico até hoje. Mas tudo isso para falar que eu trabalhei muito com clínica médica, então isso me fez ter uma visão muito geral da medicina, avaliar um paciente como um todo e saber avaliar, porque eu vi isso, eu estudei isso, né? Eu vivi isso, trabalhei com isso. E então isso de uma certa forma me ajudava a sentir preparado para administrar, porque eu já conhecia como funcionava o hospital. Você foi agora administrar lá. Né? E ali eu dei tudo que eu podia de mim. Tudo que eu dava para mim nunca era o suficiente. Eu lembro que na Páscoa, na enfermaria de psiquiatria, tava um calor horrível e lá não tinha um monte de leito, né? Mas não tinha equipe para esses leitos. Então eu corri atrás de pessoas voluntárias para fazer aquilo lá, né? E ainda queriam colocar uma enfermaria de psiquiatria infantil lá. Eu falei, olha, vocês não dão conta nem do de adulto, deixa sem infantil. Mas não sei o que. E a minha monografia de conclusão de curso, por acaso, tinha sido a ver com internação infantil e com a proporção que isso acontecia. Eu falei assim, olha, isso aqui, ó, esse estudo aqui que eu fiz não justifica abrir uma enfermaria aqui, sendo que não tem recurso nem para os adultos. Enfim, você está lá em tratamento, o tratamento não é respirar o ar da enfermaria, você precisa fazer atividade, né? Então isso foi mais uma coisa interessante, que sendo coordenador, eu praticamente, o nosso quarto era um dos quartos da enfermaria e a gente trabalhava dentro da enfermaria junto com todos os pacientes. Na hora de dormir, você ouvia paciente chorando, chutando sua porta, tentando abrir, né? Era isso, você exposto 24 horas. E numa Páscoa, eu fui almoçar, aí eu falei, cara, aqueles pacientes estão lá, tipo, né? Comprei um monte de bis, picolé, não sei o que, comprei um monte de coisa. Aí peguei, chamei o pessoal da enfermagem, que assim, quem trabalha num lugar desse é a galera que pega o touro no chifre, entendeu? Senão não fica, Aí eu cheguei para eles, ó, não deixe os pacientes verem, vão lá no refeitório deles e vamos arrumar uma mesa, né? Eu desenhei um coelho de Páscoa gigante, assim, a gente colou um monte de bis em volta do coelho, fez não sei o quê. Aí a gente chamou eles para comer, eles ficaram todos felizes. Eu falei, se vocês falarem para alguém da família de vocês que eu dei chocolate, picolé, eu vou falar que vocês estão doidos, não vou dar alta. Nossa, que legal. Mas foram muitas aventuras, viu? Imagino. Eu tô contando a parte engraçada, né? A parte tragicômica, né? E aí, depois daí, qual foi a próxima etapa? Aí a próxima etapa era um... Você chegou a trabalhar no HC? Trabalhei. Mas não foi logo depois daí, não? Não, no meio eu já trabalhava nos dois. Já nos dois? Nos dois. Eu comecei o Hospital das Clínicas, o Hospital do Campo Limpo tinha um convênio com o Hospital das Clínicas. Então, 4 meses de cada R da gente, R1, R2, R3, eram feitos lá. Né? Então a gente fez a parte de neuropsiquiatria, de transtornos de impulso, dependência comportamental, e fez a parte de geriatria, né? Na psiquiatria, dentro da psiquiatria, lá no Hospital das Clínicas. E eu adorei essa parte de transtorno do impulso, de dependência. E quando eu terminei meu ciclo lá, automaticamente meu chefe me convidou para continuar lá. E eu continuei. Né? E por lá eu fiquei 8, quase 9 anos. E até hoje bastante. Estou como professor convidado. Tenho aula para dar para o curso deles esse ano. Né? Tive a oportunidade de escrever capítulos de livro.
Imagina, né? Lá de Vitória, Espírito Santo, em São Paulo, de repente eu tô escrevendo um capítulo de um livro que um dia eu já comprei e que eu falei, nossa, que massa. E, tipo, hoje eu que tô escrevendo, imagina, né? Legal. Então, muita coisa, muita coisa. Eu lembro quando eu contava minha rotina de trabalho para alguém, a pessoa até se cansava. Até eu contava, eu falava assim, gente, mas como que você aguenta fazer isso? Né? E hoje realmente eu não aguento, né? Mas mudando. Mas você tem muita energia. Tenho, mas também, né? É um fogo, se você botar mais fogo, né? Vai A lenha não dá conta, né? Mas daí, essa coordenação, ela durou acho que 2 anos e pouco, e trocou o governo, trocou a coordenação, né? Então, fui trabalhar no sistema particular, sistema privado, né? Tá. Não exatamente como convênio, mas eu trabalhava atendendo agendas, horários de agendas. Né? Até então só trabalhou nesse período nos hospitais, aí depois você não atuava nos dois. Isso estava sempre no HC, tá? Tá. Aí, e assim, era 20 minutos, 30 minutos para atender o paciente. Nossa. Às vezes eu pegava e falava, você quer saber? Casal? Tá, então vou marcar Maria e João seguidos, dane-se, vai dar 1 hora de aula, se quiser me mandar embora, pode mandar embora. Sim. Porque era muito idoso, cheio de doença clínica, e eu não sou cego, né? Sou médico em primeiro lugar. E não dava para não perguntar que medicação eles tomavam. E em 20 minutos não dá tempo. A pessoa tinha insuficiência cardíaca, insuficiência renal, tinha um problema de fígado, tinha tido um AVC prévio. Aí você olhava a medicação e falava, gente, onde você está passando? O que está acontecendo? Né? Então, às vezes eu tinha que ser clínico em 90% da consulta e no finalzinho tinha tempo de ser psiquiatra. Então, assim, era o que tinha para fazer. Aprendi muito também, né? E fui começando a fazer um tempo em consultório e depois consegui trabalhar num sistema privado ainda, mas que era uma equipe multidisciplinar, que tinha mais a ver, né? Porque eu sempre gostei dessa variedade de poder trabalhar, né? Poder trabalhar em várias coisas. Por isso que, apesar de ter trabalhado com um tema, né, lá no Hospital das Clínicas de transtorno do impulso, dependência comportamental, jogo patológico, que é o vício em jogo, videogame, cleptomania, compra compulsiva, impulso sexual excessivo, Sim. Tudo aquilo de impulsividade e compulsão que é mais do que normal. Então, eram pacientes, assim, bem complexos também, bem complexos. Imagino. Então, assim, foi só paciente complexo e até hoje no meu consultório é assim, porque a gente atrai, né? Porque você lidou e você tem a expertise para lidar, né? Então, vem. E vem a indicação, fala assim, Vitor, tem esse aqui para você. Tem aqui, ó. Toma esse aqui, ó. Peraí que tem um psiquiatra que eu vou indicar para você. Já foi vários. E foi uma trajetória que foi acontecendo de forma tão natural e era como eu realmente tinha planejado, porque é todo um desenvolvimento até você ter o seu consultório. E era o que eu queria. Né? Eu tenho saudade, eu adoro trabalhar em hospital, tenho muita saudade de trabalhar em emergência, mas é uma coisa assim que, em termos de saúde, eu não tenho uma facilidade de deitar na cama e dar uma descansada. Se eu estou de plantão, eu não consigo descansar. E eu fico exausto. E aquilo acaba com 1, 2 dias meus. É igual uma ressaca. Porque você se envolve, né? Sim, e assim, né? Eu tô fazendo muita coisa, então eu tô pensando em muita coisa. Né? Eu tô fazendo muita coisa, tô pensando em muita coisa. Então, não é mais viável na minha atual conjuntura fazer isso, mas é algo que, se tivesse condições de trabalho melhor e até de remuneração melhor, eu bem que queria trabalhar ali pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, umas 4 horinhas, 5 horinhas na emergência para ver o circo. Porque tem que ser um tempo mais curto, porque... não tem como. A nossa saúde... Tipo um horário comercial de pessoas normais, né? Nossa saúde, ela tem um limite, né? Tem um limite, a gente envelhece rápido. O médico tem uma expectativa de vida. Tem poucos estudos sobre isso, mas acho que ninguém quer fazer, né? Que é um médico que quer fazer um estudo desse. Vou morrer quanto tempo antes, né? Mas o homem é 2, 3 anos, mulher chega a 10 nos estudos. Vai viver a 10 anos menos que as outras mulheres.
Olha só. Eu falo isso muito para minhas pacientes médicas, ou então que estão se formando, falo, olha, se cuida. Se você tem 21 anos, se você não faz dieta, não faz exercício físico, né, não alimenta seus hábitos, seu estilo de vida, você está ferrado. Quando você entrar na residência, você vai engordar não sei quantos quilos, vai ficar com problema de joelho, não vai conseguir fazer nada, vai ter que estudar igual uma doida, não vai dormir direito. Então já começa a exercitar agora. Teve uma que eu atendi ontem, eu brinquei com ela. Falei assim, ó, expectativa de vida, hein? Vamos começar agora, vamos embora. Ah, muito bom. Muito bom. E qual que é o perfil hoje dos pacientes que vai até você, que te procura? Geralmente, como que... Olha, graças a Deus, todos os perfis. Para eu não me entediar com nenhum deles. Legal. Então, assim, tem alguns pacientes, é claro que pacientes que são mais específicos de uma coisa, eles acabam procurando profissionais que são mais específicos. Sim, eu gosto sim. de fazer essa coisa geral, Sim, né? sim. Então, atualmente não tem nenhum paciente esquizofrênico mesmo, mas tem uns pacientes que têm um núcleo psicótico, bipolar tem um monte, né? Ansioso, TDAH, muito, né? Tipo eu, né? A gente atrai, né? Todos nós, né? Acho que todo mundo tem um pouco, né? Não, eu tenho bastante. Mas, por exemplo, o paciente com TDAH é um paciente que chega no consultório e fala assim, olha, eu tô muito ansioso, muito ansioso. E você vai tratando a ansiedade, aí você descobre que tem alguns sintomas depressivos, e quando você limpa aquele meio de campo, quando você limpa aquela névoa toda, ele começa a enxergar o que tem no chão. Né? Nossa, era nisso que eu tropeçava, mas tinha uma fumaça em cima, era uma pedra. Não via, né? Era uma pedra que tinha ali um buraco. Então, às vezes, muitas vezes é engraçada a percepção, né? Nossa, mas eu estava melhorando tanto, agora eu acho que eu estou piorando. Eu falei, não, agora você está consciente de outras coisas que você não estava vendo. Porque, em primeiro plano, no desktop ali do seu computador, em primeiro plano, tinham rodando programas que te incomodavam tanto que você não conseguia ver o que estava em segundo e terceiro. Né? E é basicamente isso, é um computador com memória RAM, e se ele está rodando um programa muito pesado, ele não vai abrir nenhum outro. Você está com um quadro de ansiedade gigantesco, consumindo toda a sua energia. Um cérebro humano normal, digamos, né? Ali 25% da energia que você produz no dia vai ser consumida pelo cérebro. Imagina uma pessoa ansiosa. Quantidade, mais da metade, né? A pessoa fica exausta. E ela fica frustrada, que ela fala, mas eu não trabalhei, não produzi e eu estou cansada, eu não tenho direito de estar cansado. Aí fica mais ansiosa ainda. E a nossa cultura, o nosso modo de vida no Ocidente, ele é muito tóxico e ele é absolutamente não sustentável. A gente não tem bons hábitos, não tem bons estilos de vida, né? Espiritualmente, eu acho que falta muita evolução, muito conhecimento, muitas pessoas se dedicam à espiritualidade, mas trabalhar isso de uma forma geral, né? Porque é uma faculdade do ser humano. Você vê lá, eu gosto muito de ver documentário, essas coisas. Você pega os homens mais primitivos, eles já tinham ali, não é religião de sentar e rezar um Pai Nosso e Ave Maria, é espiritualidade. É o corpo físico que você tem, que é ligado ao corpo psíquico, que é ligado ao corpo espiritual. É um contínuo, né? E a ciência aceita isso, porque é o que é. Então, se alguém tem uma conexão consigo mesmo espiritual, essas pessoas têm uma tendência de ficarem menos doentes? Olha, se você tem 3 corpos trabalhando juntos, se algum dá uma tropeçada, tem 2 para ajudar. Quais corpos? Por exemplo, eu estou falando de um corpo físico, um corpo psíquico e um corpo espiritual, né? O corpo físico é aquele que está aqui. Sim. Ele está aqui, ele tem todas as limitações, ele não passa no buraco de uma fechadura e ele não se teletransporta para onde você quer, a hora que você quer. Ele sente dor, ele sente fome, ele sente sono, ele adoece, ele fica triste, né? Mas ele tem uma coisa que nenhum dos outros tem. Ele é a prova de que o presente existe. Ele é a prova do estado da presença, porque ele é a prova de que o tempo passa pra gente, né? E de que a gente vai mudando. A gente olha o corpo e tá ali na nossa frente. Sim. Que você tá presente em cada momento e esses momentos vão passando. Por mais que a gente possa pensar em diferentes formas de interpretar o tempo, de vai e volta, não vou entrar nesse mérito, até porque não tem nem expertise para falar isso, só tem as minhas concepções.
Mas... o que a gente estava falando dele? A gente está falando dos 3 corpos, você falou do primeiro. Sim. Tá. Aí, o segundo é o corpo psíquico, né? Que a gente sabe hoje o quanto que interfere, né? O paciente tem uma crise de pânico, muitas vezes ele não tem ideia, ele não consegue dizer o que ele está sentindo. Ele nunca aprendeu o nome das emoções. Uhum. E às vezes ele chega lá com uma explicação muito pobre, né? Aí eu falo, olha, por exemplo, quando uma pessoa tem isso, ela sente isso. Nossa, doutor, eu sinto tudo isso. Tudo o quê? Me fala com as suas palavras. Como você sente? O que você sente? Eu quero ouvir de você. Uhum. Porque ele precisa aprender a falar. Sim. Né? E ele começa a perceber que aquele coração disparado, aquela mão suando, aquela sensação que vai desmaiar, aquela perna bamba, aqueles formigamentos, não são um AVC ou nada disso. É um quadro de ansiedade. Não é uma hipoglicemia. É um quadro de ansiedade. E os sintomas estão no corpo, né? Não, e os sintomas são muito ricos. Porque imagina um quadro de ansiedade, que é uma resposta de um organismo a um perigo, é a coisa mais importante da nossa vida, é a base do sistema de sobrevivência. É o sistema de recompensa cerebral, o sistema de estresse. Né? É a recompensa e a punição. É onde a gente vive. É o recurso que a gente tem para se alimentar e para se reproduzir e para passar os genes para frente e o outro para se manter vivo. Né? Para perpetuar a nossa espécie. Toda espécie, né? O sucesso de toda espécie determina a quantidade de DNA que ela pode replicar. Né? E o terceiro? E o terceiro é o corpo espiritual, que é o que transcende. Legal. Que vai além, que você pode estar num lugar físico de onde você não pode sair. E de um lugar psíquico de você não pode sair. Mas o espiritual te leva para qualquer dimensão que você quiser. Legal. Né? Então, é um universo que não dá para você passar a sua vida sem conhecer. É viver uma vida muito pobre, muito mesquinha, sem conhecer a gente. Né? A gente gasta uma fortuna com o mundo externo que a gente mal conhece e ser absolutamente ignorante do nosso mundo interno. Pois é. Né? E nada que é vendido e que é mostrado como interesse em todos os meios de comunicação tem a ver com isso. Sim. Né? Sim. Tudo é uma forma de você olhar para fora. Olha para fora, olha para fora. Tem alguma coisa mandando você olhar para dentro. Alguém faz dinheiro fazendo alguém olhar para dentro? Muito pelo contrário. Geralmente é a dor, né? Muito pelo contrário. Geralmente é a dor e a ignorância, né? É, que vai levar a pessoa a olhar para dentro. Depois de uma doença, depois de olhar para dentro é a dor. Estou dizendo assim, o interesse, o interesse comercial e tudo, não leva para isso. Não leva para isso. Não leva. O que leva é uma jornada. Ontem eu estava atendendo uma paciente e ela falando da evolução dela, falou assim, olha como é que dá trabalho, né? Eu li um meme outro dia no Instagram que tinha um cachorrinho falando assim, eu não sei se eu tô evoluindo espiritualmente ou se eu tô ficando doido. Eu até pensei na minha cabeça, um pouco de cada, né? E que são fases que a gente vê as pessoas passando e que as pessoas questionam muito, falam, gente, será que eu tô fazendo tudo errado? Porque assim, os meus amigos estão falando assim, nossa, mas você mudou, tá, não posso mudar, tá errado mudar. Né? E é muito difícil porque poucas pessoas vão te acompanhar ali naquele processo. Né? Pelo menos durante ele. Pode ser que você encontre depois, pode ser que não. Né? Mas esse processo justamente da gente entender o mundo que a gente vive é o que, na minha concepção, vai fazer a gente sobreviver aqui. Porque a forma como a gente vive hoje e sobrevive hoje é absolutamente insustentável. É adoecedora. Né? Não tem sustentabilidade. E o que você... Como é que você orienta seus pacientes a trabalhar a integração desses 3 corpos? Imagino que você deve estar... Sim, é uma coisa muito importante. Para a sua palavra ter poder, você precisa praticar aquilo que você fala. Isso é legal. Né? Então, não adianta nada eu falar com o meu paciente para fazer uma coisa ou outra coisa se eu mesmo não faço. Se você não dá o exemplo, né? E se eu também não entender os meus desafios de fazer aquilo. Porque imagina, né? Eu não faço exercício nenhum, falo, você tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Eu não vou nem saber falar com uma pessoa. Não tem força, né? E é uma coisa que você é a sua própria escola mesmo, você vai aprendendo. Lógico. Uma coisa que eu falo muito é... Legal. Se você tem um compromisso, né? Se você deseja uma coisa para você, permita que ela exista.
Permita que ela exista, porque você ir 5 minutos no exercício físico durante a semana, você foi. O 0 é não foi. Se você ficar entre os 5 minutos e 1 hora, ficar no tudo ou nada, né? Você vai falar assim, não, então se eu não for fazer 1 hora, eu não vou fazer nada. Aí você não fez. É melhor você fazer um pouco do que fazer nada. Sempre. É como se fosse uma empresa. Aquela empresa está aberta. Você não fechou a empresa. Ela pode ter dado 1 centavo de lucro, mas ela está aberta. Está aberta. Entendeu? Aquela terra pode ter uma semente, mas ela tem uma semente. Ela não é uma terra sem nada. Né? Aquela semente ela vai se proliferar, a gente não sabe o quanto. Mas não é uma terra sem nada. Então a nossa terra precisa das nossas sementes. Com certeza. Elas precisam existir. E a gente dá a existência delas, né? Não, é muito bom, né? Educar pelo exemplo, né? É a melhor coisa. Sim. Você está falando, você está fazendo, você está mostrando, você está... E acho que isso é um ponto importante, né? Porque eu estava aqui pensando. Hoje em dia a gente vê muita gente que sai de um curso e se fala que até essa palavra especialista gerou aí um novo significado, né? Sim. Mas quando a gente escuta essa história, essa trajetória tua, e de você, depois de tanto tempo, que viu muita coisa, ainda com essa preocupação em ser aquilo que você fala, Sim. pô, isso é demais, cara. Eu acho que você vira um especialista de você mesmo. E daquilo ali você consegue transcrever o mundo, né? Porque a gente está todo conectado. Então, se a gente sabe como a gente funciona, é exatamente a forma como o mundo funciona. Porque a gente é a natureza igual ao resto do mundo, né? Sim. Uma dúvida. Existe... Qual que é a forma de você fazer um diagnóstico se a pessoa realmente está precisando de um medicamento, ou se não está, o quanto... Que às vezes, eu já escutei muita gente falar assim, tem gente que vicia. Né, no remédio, já vi muita gente falando, pô, eu preciso do remédio, não sei o quê, como se fosse uma muleta. Sim. Né? Como que funciona esse diagnóstico? Eu sempre tenho muita dúvida sobre isso, né? A gente, para dar nome para uma coisa, para criar um conceito, a gente pega vários elementos para fazer aquilo. E as doenças, a medicina, né? Ela faz isso também. Porém, para atestar uma doença psiquiátrica, precisa de um psiquiatra. Sim. Né? Ou um psicólogo, para alguém que trabalhe naquilo ali, para saúde, chegar né? Pelo menos vislumbrar um diagnóstico. Sim. Vou te dar um exemplo. A psiquiatria é uma das especialidades médicas que não tem nenhum marcador biológico para dizer se você tem uma doença ou não. É mesmo? Ela é baseada... O diagnóstico psiquiátrico, por si só, ele é uma hipótese, porque ele é baseado em sinal e sintoma. Se você tem pressão alta, eu vou medir sua pressão, vou fazer um mapa e vou falar, olha, você tem pressão alta. Diabetes, você tem isso. Deus me livre, tem um tumor, vou pegar o tumor, fazer a biópsia. A biópsia, fazer o anátomo patológico, tudo bonitinho, falar, ó, esse tipo tumoral é esse, vai responder a esse tipo de quimioterápico, ou isso, ou aquilo, ou rádio. Então, são coisas mais da medicina de precisão, mais objetivas. A gente tem uma dificuldade muito grande com a objetividade dentro da psiquiatria. E o quanto a gente pega um livro e classifica uma doença e enfia um paciente ali dentro, porque nenhuma classificação dá conta de nenhum paciente. Né? Lembra que eu falei da genética? Então, é uma variedade tão grande que a gente brinca na psiquiatria, não tem sangue azul. A regra é você ter uma gama muito maior, né, do que você ser um paciente que se encaixa numa coisinha daquela. Se você se encaixar um negócio daquela, que tem alguém te entortando e te botando dentro de uma caixa. Né? Então, para que serve um diagnóstico mesmo? Né? É claro que vai te orientar, mas ao mesmo tempo, se você limitar aquilo ali, você pode perder várias outras coisas. Só que você precisa de um CID, de um número, para um plano de saúde, para um seguro, para alguma coisa, você precisa botar no mundo material um código para aquilo. E as doenças são codificadas. Mas você tratar um paciente baseado num diagnóstico feito nesse sistema de codificação, não dá. Não dá, né? Não dá. Não dá. Tá? Até tá. Porque a gente tem... É muito... Você pode começar, por exemplo, um quadro de uma doença com uma insônia. Né? Você não fecha o diagnóstico para nada. Aí aquilo ele vai se desenvolvendo de alguma forma, vai agregando outros sinais, outros sintomas, aí de repente você fecha o quadro. Então, antes, quando você não fechava o quadro, você não tinha aquela doença? Você não tinha que tratar aquilo?
Então é assim, a partir daqui eu tenho, a partir daqui eu não tenho. Eu faço 5 critérios, eu tenho. 4 eu não tenho, tá? Então você não tem um sofrimento, não tem uma possibilidade de chegar a ter 6 critérios, tem uma possibilidade de piora. Então é muito... E ao mesmo tempo é importante para o paciente ele poder saber o que ele tem. Sim. Mas ao mesmo tempo ninguém tem essa resposta exatamente, dizer, olha, você tem isso. Porque são muitas coisas que vão se apresentando. Né? Muitas vezes a primeira consulta, você chega na quarta, na quinta, vem coisas que, sabe? Então, essa questão do diagnóstico é muito delicada. Muito mesmo. Porque tem milhares de efeitos. Ao mesmo tempo que pode te ajudar muito a você falar assim, puxa, eu vou ler sobre aquilo ali, nossa, eu sinto isso também, isso é da condição humana. É quase que um arquétipo ali, você vai vendo e você se sente um humano, não um extraterrestre, né? Tem também a questão de aquilo ali pode tanto te libertar quanto te deixar preso naquilo, né? Você pode tanto se libertar, ufa, sou humano, ou então, ufa, meu Deus do céu, eu sou isso aqui, né? Então a identidade da pessoa, dependendo do quão bem construída é a identidade da pessoa, ela vai conseguir lidar melhor ou se beneficiar mais ou menos com isso. Mas daí a importância, né, de pegar um profissional com experiência, né? Sim, porque senão e a pergunta que você fez, eu vou medicar, não vou medicar, né? Basicamente você vê, mais uma vez, de forma subjetiva, quantificar o sofrimento da pessoa, a funcionalidade da pessoa e a motivação da pessoa para fazer as coisas. Sim. Né? Por exemplo, o quanto você está sofrendo, o quanto você está disfuncional e o quanto você tem vontade de viver e de fazer as coisas, né? Ou você está totalmente apático, entendeu? Você está apático, né? E o que acontece muito é que as pessoas levam o sofrimento ao máximo e elas chegam na consulta e fazem, doutor, eu vim para cá porque eu não estou conseguindo dar conta do meu trabalho. Chegou no limite. Aí quando você vai perguntar, a pessoa tinha sofrido tudo que ela podia sofrer, mas quando começou a chegar no trabalho dela, ela falou, opa, não posso errar ou não posso, né, prejudicar o outro que eu estou atendendo. Então é muito comum isso. Pô, mas o ideal é sentir o mínimo sintoma ali e já procurar um apoio, né? Sim, mas é muito interessante porque quando a pessoa vê se manifestando ali, né, que ela está manifestando no trabalho dela e não dentro dela, que aí que ela vai procurar ajuda mesmo. Sim. Porque ela vai aguentando. É aquela coisa de você botar o sapo na panela com água fria e esquentando aos pouquinhos. A gente vai se acostumando ao sofrimento, né? Essa é uma pergunta interessante. Por que a gente vicia no sofrimento? Olha... É muito doido isso, né? Tanto a doença física como emocional. Parece que a pessoa acostuma, ela cultiva aquilo, gosta. O sofrimento ele tem muitas questões, né? Falar disso é muito... É uma audácia minha achar que eu poderia dar conta de falar alguma coisa sobre isso, né? De tão complexo. Mas se tem uma coisa que o sofrimento tem, garante pra gente que a gente tá vivo. Enquanto eu tô sofrendo, eu tô vivo. Olha só. Né? Se eu não sentir nada, o que eu sou? Então, é aquela história. Eu prefiro sentir dor do que não sentir nada. Olha. Então tem um apego muito grande com o sofrimento. É muito complexo. Né? E dentro de uma terapia, dentro de um tratamento, você vai entendendo por que você se prende a determinados tipos de sofrimento. Porque você fica provando que está vivo o tempo inteiro com sofrimento. Você pode provar de outras formas. Mas, mais uma vez, a nossa cultura ocidental é uma cultura de muita insatisfação e sofrimento. Né? Então a gente adoece bastante por causa disso. Cara, isso é muito grave. E triste. É muito grave e triste. Não, isso E a questão mais importante do sofrimento é a gente conseguir se enxergar em terceira pessoa, sair da primeira pessoa, conseguir se observar, ser aquele observador curioso e olhar aquilo ali e falar assim, precisa de 20x de sofrimento? Não, acho que 2x está de bom tamanho. Então, assim, não sofre mais do que necessário. Sofrer é inerente à condição humana, mas mais do que necessário, né?
andar com o carro com freio de mão puxado, né? Solta o freio de mão do carro, vai andar direito. E gasta muita energia com sofrimento, com a dor. Muita. Cara, você poderia estar produzindo algo. Exato, mas a maioria a maioria da energia que a gente acorda no pacotinho de manhã, né? Mais da metade é desperdiçada. Nossa. Por mais cansado que a gente esteja, se a gente não desperdiçar nada, eu poderia arriscar o palpite de que a gente tinha energia suficiente para fazer um dia muito bem, obrigado. Não tenho dúvida, cara. Né? Não tenho dúvida. A maioria é desperdiçada. É perdida. Pô, então o trabalho de um médico não só... É uma cura muito mais profunda, de trazer uma consciência de novos hábitos, pessoa, de pensar, né? Diferente. É uma pessoa, é você pensar assim, você se colocar no lugar da pessoa e pensar, né, tentar entender ali o que ela está fazendo, né, que ajuda, que não ajuda, que melhora, que não melhora, e ela mesma se entender, para não ficar tropeçando nas pedras invisíveis, né? Elas precisam enxergar que aquilo ali são questões a serem vistas. Não, com certeza, cara, isso é demais. E que são óbvio, né? Sim. O óbvio ele é a coisa mais difícil de enxergar. Quando a gente fala, nossa, eu tive um insight. Geralmente o insight é uma coisa óbvia. Enxerguei o óbvio. Tá ali na cara, a gente nunca viu, né? A gente faz uma festa quando a gente enxerga o óbvio. E ele tá bem ali. Né? Quanto esforço a gente faz para não enxergar, né? Sim. Quanto mais óbvio, a gente mais faz mais esforço para não enxergar do que para enxergar. É bem desafiador. O negócio é que às vezes ele bate na nossa testa e a gente tem que enxergar. Né? Bate na testa. É isso mesmo, é isso mesmo. Ai, meu Deus, é isso aí. É isso mesmo. Uma dúvida. Já teve pacientes que te procurou para validar comportamento? Validar comportamento? Então a pessoa às vezes tem um comportamento X, sim. Eu tenho isso por isso. Isso é... E não quer tratar. Acontece muito. Quando, e para as outras, várias pessoas querem endossar a própria opinião quando vão no médico, né? Doido e às vezes procura 1, 2, 3, até ouvir alguém que endossa. Por que vai no médico então, né? É tipo, me fala por favor o que eu quero ouvir. Né? E assim, cara, no meu caso, se a pessoa foi lá esperando que ela vai ouvir o que ela quer ouvir, é melhor nem perder tempo. Né? Porque não é isso, não vai ajudar. Já tive muitos pacientes que queriam validar e a primeira pergunta que eu faço aos meus pacientes é: o que você vem tratar hoje na consulta com o psiquiatra? E eu até falo com ele: vocês têm 10 palavras para me responder isso. Pode respirar e contar, mas não passa de 10. Pensa. Para a pessoa fazer um trabalho de síntese e colocar ali os principais pontos. Depois a gente vai destrinchar aquilo. Mas ela precisa saber a que veio. E tem pessoas que falam assim: porque minha mãe me trouxe, porque minha esposa mandou. Eu falei assim: mas se ela mandar você pular no buraco, você vai pular? Porque se você veio para cá, você veio por um motivo seu. E você tem que saber por que você veio. Porque provavelmente ela te mandou vir várias vezes. Mas hoje você veio. Por que você está aqui hoje? Né? Para a pessoa poder se implicar. E ainda assim, muitas vezes tem tantos mecanismos de resistência, mecanismos de defesa. A pessoa às vezes não está pronta naquela hora. Né? Às vezes é o caso de falar: olha, será que realmente esse é o momento da gente fazer esse tratamento? Sim. Né? Ou você quer pensar mais, né? Enfim, procurar uma segunda opinião, ou fazer outras formas de terapia, né? Para entender mais. Porque... Né? Interessante. E o que o Vitor faz para alimentar o corpo, a alma e o espírito? Porque tem que estar bem, né? Para poder lidar com toda essa carga, né? De informações, essa carga emocional, a carga física, né? O que o Vitor faz para poder estar recarregando as baterias? Tem uns exorcismos, né? Que a gente tem que fazer na gente mesmo, né? E assim, de lavada, exercício físico, alimentação, meditação, né? E uma coisa que engloba muito isso, que por isso eu estou aqui hoje, são as artes marciais, né? Que é uma meditação, é um exercício físico, uma filosofia de vida, é uma forma de você se responsabilizar e tomar consciência do que você faz. Sim. Né? Até se você pega os ensinamentos budistas, né? Tem a Gestalt, né? Que é uma forma de você, né? Digamos que é uma vertente ali da psicoterapia, e que é muito baseada nisso,
né? Na responsabilização, na tomada de consciência, em você conseguir se enxergar, né? E na coerência. O que é coerente? Será que o que eu estou fazendo é coerente com o que eu quero? Ai, mas eu não consigo fazer não sei o que. Ah, mas olha o que você está fazendo, é coerente? Né? Você está repetindo a mesma coisa. Não tem como você não ir para o mesmo lugar. Você tem um avião que está no piloto automático, ele vai pousar sempre no mesmo aeroporto. Você pode fazer o trajeto que você quiser, ele vai pousar no mesmo aeroporto. Então, se você adoeceu com tudo que você fez até hoje, você está doente hoje, esse caminho levou você até a doença. Se você repetir exatamente isso, invariavelmente você vai continuar doente ou piorar a sua doença. Precisa tomar consciência do que está acontecendo. Então, eu acho que a vida da gente é você ir enxergando camadas da consciência, né? É você sair ali do submundo, sair ali do escuro e subir até a luz, enxergar a luz da consciência. Quem é você? Quem é o mundo? Né? E essas camadas irem aparecendo. Cara, muito legal. Né? Muito bom. É um autoconhecimento. Né? Não para, né? Não para. Porque autoconhecimento não é ser introvertido ou ficar só pensando em você ou virar um eremita da vida. É você conhecer sobre a vida. E a vida está em todo lugar. Vitor, muito obrigado, viu? Um prazer. Foi muito enriquecedor, obrigado, esclarecedor. Voltaremos em outros momentos para fazermos novas... Será um prazer. Né, estudos, né, sobre situações mais específicas. Sim. Tá bom? Tá bem. Gratidão. Gratidão e grato. Grato. Até a próxima. Até a próxima.